No vídeo passado a gente falou sobre metabolismo celular. Mas como é que as coisas fluem para dentro e para fora da célula? Bem, esse caminho de dentro para fora, de fora para dentro da célula, acontece através da difusão e da osmose. A difusão ela é algo tão simples quanto uma substância se difundir, quando ela não tem nada que barre ela de se difundir. Você pega um pouco de sal, põe no cantinho da água, ele vai se espalhar pela água. Ele vai de onde ele tem mais concentração para onde ele tem menos concentração. A gente chama essa diferença de concentração de gradiente de concentração. No entanto, se você botar algum tipo de membrana no meio desse recipiente de água que não deixa o sal passar, ele vai ficar preso de um lado. E aí o que vai passar de um lado para o outro, se essa membrana pudesse se mexer, é a água, para fazer com que a concentração dos dois lados fique igual. No nosso corpo acontece igualzinho. Primeiro vamos entender o que a gente tem do lado de fora das células, né? 1/3 da água do nosso corpo está do lado de fora das células. 2/3 está do lado de dentro das células. Desse pedaço que está do lado de fora das células, 20% está no sangue, no plasma sanguíneo. Plasma é a porção líquida do sangue. E o sangue, por que é importante falar sobre o sangue? Porque é ele que carrega tudo dentro do nosso corpo. Ele pega os nutrientes que ele traz ali do nosso intestino para poder levar para os órgãos do corpo. Ele pega a glicose do fígado e leva para o encéfalo. Ele pega o ácido lático e leva para o fígado. Enfim, ele faz esse processo. São as estradas que a gente tem dentro do corpo da gente. E quando a gente leva essas substâncias pelo sangue, ela tem que conseguir de alguma forma adentrar dentro da célula, né? E se você tem, por exemplo, moléculas como o oxigênio ou o gás carbônico, elas conseguem entrar dentro da célula. E o que define se ela consegue entrar ou não? Bem, a membrana da célula ela é formada por uma camada dupla de fosfolipídios. Então, essa camada de fosfolipídios ela tem uma parte não polar, né, que são os hidrocarbonetos, e tem a parte polar, que fica nas pontas da camada da membrana. Então, se uma substância ela é lipossolúvel, uma substância não polar, ela consegue entrar na célula. Mas se ela é uma substância grande, ou uma molécula grande, ou se é algo polar, uma molécula polar, uma substância polar, ela não consegue entrar. A não ser que ela seja muito pequenininha, como um íon, por exemplo. Então, quando ela não consegue entrar, aí ou a gente tem que ter algum tipo de mecanismo para que ela não entre de uma forma natural, mas ela entre através de algo que ajuda ela, ou é a água que tem que migrar para fazer as concentrações ficarem iguais. Como é que a gente mede essa história de concentração? A gente mede através da osmolaridade. Osmolaridade é o seguinte, o nome é difícil, mas é fácil pra caramba o conceito. Você pega 1 mol de alguma substância ou de uma molécula, 1 mol é 6,02 vezes 10 a 23 quantidades daquela substância ou molécula. Esse número, né, aquele número de Avogadro, é um número enorme, é 6,02 vezes 23 zeros. Você tem ideia da quantidade da substância que é. E aí você pega essa quantidade, bota no recipiente, completa até o nívelzinho de 1 litro com água. E aí essa solução é uma solução 1 molar daquilo que você tem o 6,02 vezes 10 a 23. E aí, quando você tem dois ambientes com uma concentração, com uma osmolaridade diferente, a água tende a fluir de um lugar para o outro. Isso se essa substância, né, se o soluto que está dissolvido na água, não puder passar pelo que você tem separando os dois ambientes. É bacana quando você começa a entender isso, que você começa a entender por que a gente toma o soro fisiológico, ou como é que o sal faz a gente sentir sede. Aliás, como o sal faz a gente sentir sede é fantástico, né? Primeiro vamos pensar na pessoa que está desidratada. Quando ela está desidratada, ela perdeu o líquido, né? Se ela perdeu o líquido, o sangue dela está mais concentrado. Quando o sangue dela está mais concentrado, isso faz com que os osmorreceptores que a gente tem no hipotálamo, na cabeça, sejam ativados.
esses osmorreceptores fazem a gente sentir sede. Quando a gente sente sede, a gente toma mais água. Mas não só eles fazem a gente sentir sede, mas eles ativam também a hipófise. E a hipófise, ela estimula a produção do ADH, que é um hormônio, antidiuretic hormone, o hormônio antidiurético, e faz com que a gente elimine menos água através da urina. Então a gente elimina menos água, consome mais água, e aí a gente faz com que aquele sangue que estava muito concentrado, que tinha perdido água, volte à concentração normal e o equilíbrio do corpo ele se restabeleça. Olha que engrenagem fantástica, com tudo se comunicando e funcionando numa boa. Outra maneira de você entender isso, e uma consequência que a gente sente no dia a dia, é quando você come muito sal. Se você come muito sal, você não por perder água, mas por botar mais coisa ali diluída no seu sangue, né? Você faz com que ele fique muito concentrado também, né? E aí você sente, acontece a mesma coisa, o osmorreceptor é ativado, que ativa o hipotálamo, te faz beber mais água, manda um recado para a hipófise que estimula a produção do ADH, você urina menos, e aí o que acontece? Você bota mais água para dentro do seu sangue. Então você de novo consegue fazer a concentração do seu sangue voltar para os níveis normais, mas nesse caso aumentando o volume. Quando você aumenta o volume de líquido que está passando ali nos vasos sanguíneos para um valor muito alto, acima da capacidade, o que começa a aumentar? A sua pressão arterial. Da mesma forma, quando você está sem comer sal nenhum, o que acontece? Você começa a ter uma concentração muito pequena ali dentro do seu sangue, dessas substâncias. E aí, quando você começa a ter uma concentração muito pequena dentro do seu sangue, a água começa a fazer o seguinte, começa a ir para fora do seu sangue, para poder aumentar essa concentração. Quando a água começa a ir para fora do seu sangue, você começa a se sentir mal e isso pode levar até à falência das células. E aí é quando a gente tem aquela sensação de pressão baixa e o pessoal fala o seguinte, pô, toma um salzinho que vai dar uma melhorada aí nessa pressão. Então esses mecanismos todos partem de um princípio que é o princípio da osmose e ele é super simples da gente entender. Bem, e quando o material ele não pode fluir assim livremente do lado de fora para a célula para o lado de dentro da célula. Aí acontece uma coisa chamada o transporte facilitado. A gente tem proteínas que são proteínas carreadoras, que se acoplam na membrana celular e aí você tem essa substância que não conseguiria passar naturalmente, que se acopla naquela proteína e aí entra dentro do ambiente celular. Então é uma maneira da gente trazer as coisas do gradiente normal, de onde tem mais concentração para onde tem menos concentração, com uma ajudinha. Como é o caminho natural, de onde tem mais concentração para onde tem menos concentração, isso não consome energia. Mas existe um processo que é o contrário. É o que a gente chama de difusão ativa. É quando você leva de onde tem menos concentração, de onde você tem menos concentração para onde tem mais concentração. E quando você leva de onde tem menos concentração para onde tem mais concentração, você consome energia. Um ótimo exemplo, e algo que tem uma importância enorme dentro da fisiologia do corpo humano, são as bombas de sódio e potássio. A quantidade que a gente tem de sódio fora das células é muito maior do que a gente tem dentro das células. Então, naturalmente, esse sódio flui para dentro das células. Mas existem essas bombas de sódio e potássio que pega e joga de volta o sódio para o lado de fora da célula. Ué, mas para que ele faz isso? Por vários motivos. Um dos motivos para ele fazer isso é para manter essa diferença entre sódio do lado de fora da célula e do lado de dentro da célula. Porque quando o sódio entra na célula, ele consegue entrar na célula, a gente já viu que alguns íons conseguem entrar na membrana celular, ele leva junto com ele, de carona, umas substâncias como a glicose, por exemplo, é o que a gente chama de cotransporte. Então, o sódio ele consegue fazer substâncias que não passariam normalmente passarem na membrana celular. Ele é o caroneiro, né? O que dá carona para a turma poder passar.
E para ele poder ter essa força de estar passando sempre, a gente tem que manter essa diferença, esse gradiente entre o lado de fora e o lado de dentro. Outro motivo é o seguinte, quando a gente mantém essa diferença de sódio e potássio do lado de dentro e do lado de fora da célula, a gente são átomos e moléculas que são carregadas positivamente ou negativamente, e isso faz com que exista uma diferença voltaica ali entre o lado de dentro e o lado de fora da célula. E essa característica eletroquímica que acaba tendo a membrana celular é super importante para os estímulos que a gente tem nervosos e a condução desses estímulos nervosos pelo corpo. Então, você ter essa diferença de carga entre o lado de dentro e o lado de fora da célula é importantíssimo para o funcionamento da nossa fisiologia. Quer ver outra coisa interessante? A gente falou que o sódio, ele carrega outras substâncias como a glicose para dentro da célula. Como é que a gente faz? Isso foi uma grande descoberta, quando você tem alguém com diarreia ou super desidratado que está perdendo muito líquido rapidamente. Você dá uma solução para ela que tem sódio, o cloreto de sódio, e glicose, o soro fisiológico de casa. E aí quando você dá esse tipo de solução para ela chega lá no intestino delgado, e aí o intestino delgado ele tem assim uma área enorme para poder fazer essa troca de substâncias, porque apesar de parecer que é de um certo tamanho, você tem as microvilosidades que chamam. Então a parede ela é toda enrugadinha. Se você esticasse ela ficaria muito maior, então a área de troca é muito maior. E aí quando o sódio passa pelo epitélio ali, ele leva a glicose junto com ele. E aí depois o sódio e a glicose que passaram ali juntinhos se separam, e aí o sódio entra pela difusão normal no sangue e a glicose entra no sangue pelo aquele transporte facilitado que a gente viu, que é quando a proteína se acopla ali na membrana plasmática e joga ela para dentro. Então a gente viu os três tipos de fusões acontecendo nesse processo, e isso restabelece ali o equilíbrio que a gente tem, porque quando o sódio entra no sangue dessa pessoa que está desidratada, ele começa aquele processo todo que a gente falou agora há pouco, É importante saber o seguinte, quando a gente faz algum tipo de aplicação intravenosa, ou seja, joga direto dentro do nosso sangue, o líquido ele tem que ser isotônico e isosmótico. A não ser que exista algum motivo para a gente não querer isso, mas o normal é que a gente queira isso. Por que o normal é que a gente queira isso? Porque é o seguinte, o plasma sanguíneo ele tem uma osmolalidade de 0,3. Como é que a gente mede isso para começar? Bem, a gente teria que saber quantos mols de substâncias a gente tem ali em 1 litro do sangue, de plasma sanguíneo. E seria muito difícil, porque são tantas substâncias ali para ficar medindo o negócio, mas a gente sabe que a cada 1 mol de substância, o ponto de congelamento da solução, ele fica abaixo de 0, uma certa temperatura. Então, a gente vendo aonde ele congela, a gente sabe quanto tem de substância diluída naquele líquido. No caso do plasma sanguíneo, essa osmolalidade é de 0,3. Então, quando a gente bota algum tipo de líquido dentro do sangue, ele deve ter uma osmolalidade de 0,3. O soro fisiológico tem essa osmolalidade de 0,3. Então, isso faz com que a água não queira fluir para dentro das células do sangue, os eritrócitos, por exemplo, nem para fora das células do sangue. Mas aí tem uma outra coisa que é o seguinte, se ele tiver a mesma concentração, a mesma osmolalidade, mas a substância que tiver diluída ali no líquido que você botou dentro do sangue, ela conseguir passar pela membrana celular, conseguir entrar no eritrócito, a água não passa, mas a substância passa, isso vai gerar uma diferença de concentração, aí você vai gerar uma pressão osmótica e a água vai entrar no eritrócito e vai fazer ele inchar e até poder estourar, ou vai fazer ele murchar. E nos dois casos isso vai ser absolutamente perigoso para a sua célula do eritrócito, podendo matar o eritrócito.
Então, para você não ter um soluto, né, uma substância que tenha essa diferença de concentração e que possa passar também, você tem que ter uma solução que é isotônica. Então, a solução, quando é isosmótica e isotônica, ou seja, a água, a solução está em equilíbrio, mas também o que está diluído dentro da água não tem ali nenhuma diferença de concentração que faça ele poder entrar ou sair. Lembrando que só também substâncias que possam entrar ou sair, né? A ureia, por exemplo, é uma substância que pode entrar ou sair e pode causar esse tipo de coisa. A água do mar também poderia causar esse tipo de reação, esse tipo de processo. Mas se você é algo que não pode passar, também não vai fazer muita diferença, porque aí é a água, essa solução que teria que jogar água para dentro ou para fora, e através da osmose, como a solução está em equilíbrio, isso basta ser o isosmótico que não vai acontecer nada. Bem, eu acho legal a gente entender esse processo todo. Agora, sempre parece que fica faltando alguma coisa. Então, por exemplo, e as substâncias enormes? Como é que elas conseguem entrar ou sair da célula? Você não consegue explicar pelo transporte facilitado, você não consegue explicar pela difusão simples, você não consegue também explicar pela osmose, porque a osmose é a água, né, que vai para dentro ou para fora da célula. Mas existe uma forma de explicar também. É através do transporte de massa. É como se a célula comesse aquela substância ou como se a célula vomitasse uma substância de dentro dela que é muito grande. Na verdade, o nome técnico para isso é endocitose e exocitose. Endocitose é quando ela cria uma invaginação para dentro e aí esse buraco para dentro, essa substância grandona, ela entra dentro desse buraco, a célula se fecha e aquela vesícula entra dentro da célula para, por exemplo, se juntar com um lisossomo e o lisossomo, entre aspas, digerir aquele negócio. Ou quando a gente tem algo que foi produzido dentro da célula, que tem que ser expelido da célula, aquela vesícula vem, gruda na membrana e forma tipo um vulcão que joga aquilo para fora, para o ambiente extracelular, que a gente já viu do que é formado. Bem, é bacana demais essa história de como as coisas fluem, e quando você começa a entender essa história toda, as coisas começam a fazer sentido do que a gente tem que beber quando a gente está com uma diarreia, ou quando a gente está se sentindo com pressão baixa ou com pressão alta, e como é que a gente pode cuidar da nossa saúde e ajudar essa máquina que é o nosso corpo humano funcionar da melhor maneira possível. Até mais!